Eu gostaria de saber aonde você se encontra nessa ideia, nessa balbúrdia de política polarizada que foi criada, em que as pessoas hoje se promovem da melhor maneira possível, tentando levar a execração de outras pessoas ou levar essas imagens, esses comportamentos a execrar outras pessoas, sem que as pessoas pudessem perguntar a você se de fato você gostaria de ver essas confusões, essas pequenas células apodrecidas pela corrupção se instalando em todo o território, essa organização partidária que corrompe e corrói o bom costume, não leva a uma solução das questões mais básicas que podemos criar ou citar como sociedade. Uma sociedade em si, ela tem várias camadas e essas camadas elas são regidas por leis e que essas leis elas têm que cobrir ou alcançar a todos, assim como no artigo 5º da nossa Constituição. Mas por que essas leis só têm alcançado pessoas que contradizem as ideias dessas pessoas que se encontram hoje no poder? Olha, o Brasil hoje, ele é um celeiro de organizações criminosas. No Brasil, para você se dar bem, se é criminoso, você se dá bem em qualquer parte do Brasil. Nós temos hoje essas sociedades baseadas e criadas e fortalecidas justamente por algumas pequenas comunidades, porque não tem o devido papel para agir contra esses crimes organizados, porque o Estado está ausente. O Estado, ele estando nas mãos da oligarquia política, dificilmente a gente consegue ver a ação da segurança pública eficaz em relação a essas pequenas células que hoje estamos vendo implantada em todo o Brasil. Só que a pequena célula do crime, da organização criminosa, ela tornou isso objetivo e tornou-se uma organização que alcançou os mais altos níveis da sociedade. É como se você estatizasse o crime organizado fazendo parte ou quarto parte do poder da República. É isso que nós estamos vendo no Brasil. Não tem uma solução. Nós temos ações isoladas e que eu vejo que essas ações isoladas ela tem uma força porque aquele local existe uma defesa. Existe uma defesa ou que representa um local em que tem um representante. As ações elas são como antigamente se falava sobre fogo amigo. Então essas ações que nós estamos vendo provavelmente não da forma clara em que eu estou falando, mas que não tem nenhuma eficácia para resolver os problemas da segurança. E nós temos visto que esse crime organizado, ele cresceu porque teve um apoio, teve uma aliança, teve uma causa. Eu falei isso no vídeo anterior sobre causas e acordos que as pessoas fazem e que dá essa liberdade para a ação, que dá essa liberdade para a prática. Só que precisamos de uma certa investida do Estado. E essa certa investida do Estado a esses pequenos locais onde o crime organizado ele tem a atuação plena, constante, dominativa, e que não é fácil você fazer com que possa conviver com esse tipo de comportamento, porque a área desvaloriza. Mas quando o crime organizado ele atua nessas áreas, dominando de forma a controlar uma parte da sociedade, é porque o Estado ele também já é criminoso. O Estado em si hoje, ele é criminoso.
ele expropria você de todas as formas, mas não presta um bom serviço. Então, o Estado, além de ser criminoso, e ele passa a ser atuante como criminoso, porque ele é um Estado dominado, onde passou a ser propriedade da oligarquia política. E o Estado age de acordo com os interesses daqueles que se encontram no poder. E quando eu cito poder, não estou dizendo que são senadores, vereadores, deputados federais, estaduais, deputado federal, governadores, prefeitos. Não. Essas pessoas são figurativas de um Estado dominado. Por isso que é preciso prestar atenção que essas figuras de governador, prefeito e senadores, esses políticos, eles são meras figuras do Estado criminoso que atua de acordo com os interesses da oligarquia. O Estado ele precisa ser livre. E o que é um Estado livre? O Estado livre, ele beneficia a população, dando a liberdade para que não possa esse intrometer-se em comportamentos da sociedade. A sociedade, se falarmos sobre sociedade, ela tem um contrato vitalício com o Estado livre, não com o Estado criminoso. Com o Estado criminoso, ela é abandonada, ela é constantemente atacada e sofre com as ações do Estado. O Estado livre, ela dá todas as condições para que essa sociedade se mantenha social entre si, dentro do respeito do Estado de Direito. Quando encontramos ações, essas ações em que chega a ser até aplaudida pela sociedade, mas não tem garantia permanente. Não tem porque morre um bandido e será substituído por outro. E esse vem muito mais forte. Então a população ali é que passa a ser ou ter outro representante que há de dominar. Só que o Estado, ele sabe. E esse Estado não pode, de forma nenhuma, dar uma parcela de liberdade ao povo, porque ele vai perder uma parcela da sua forma criminosa de aplicar sobre o povo, que é a expropriação, aumentos de impostos, aumentos de serviços mal prestados, aumentos de segurança mal prestada, aumentos de saúde mal prestada. Então, ele não pode, de forma nenhuma, dar uma liberdade verdadeira a esse povo, porque haveria de diminuir a péssima prestação de serviço para ser aplicada a boa prestação de serviço, que seriam os recursos que ficariam nos estados ou nas prefeituras nos estados, sem que possam ser esses discriminados por repasse de verbas que fica nas mãos de algumas pessoas que têm o Estado como fonte de sua renda, fonte do seu controle. Nada que possa ser obrigado, nada tem liberdade. O que nós temos hoje no Brasil, tudo que nós fazemos, somos obrigados a fazer. Então não há uma liberdade. E isso, para passar por um Estado criminoso, que é o Estado comunista ou socialista, é um passo, porque nós já temos muitas obrigações. Nós temos obrigações essas sobre ameaça. Se votar, se não votar, o seu título de eleitor, ele é cancelado. Se você não votar, tem uma multa. Se você não pagar o imposto, você vai ser cobrado dobrado e vai ter penalidade. Se você não fizer um cadastro sobre novas normas da economia,
você vai perder o seu CPF, vai ser cancelado, você não pode tirar passaporte, o seu Pix, por exemplo, nós estamos falando agora, entrar nessa condição, se você não fizer um cadastro, você pode perder o seu Pix, você pode perder o direito quer dizer, é tanta coisa, tanta obrigação criminosa que o Estado impõe ao cidadão, que, ao ver, não temos mais para onde correr. É aí que muitos passam a fazer o jogo de cintura. Aquele jogo que chamamos o brasileiro sempre dá. Mas só dá porque nós estamos combatendo e ao mesmo tempo nós estamos sendo usados para que as peças que prestou serviço ao Estado permaneçam recebendo uma pequena parcela enquanto outros são substituídos. Então eu sou a favor, por exemplo, que os estados sejam independentes. Independentes da República Federativa do Brasil. Seja uma federação, sejam Estados Unidos, mas não seja um estado da federação. Que todos possam pregar ou prestar um serviço de forma individual, sem que possa ter um alinhamento um com o outro, ou que possa estes terem um alinhamento com o governo central. Assim como nós estamos vendo hoje, é possível sim que possa haver uma escravidão maior, porque o governo único, o governo central, o governo federal, hoje, por exemplo, ele faz as suas dívidas e divide de forma igual através de impostos. A dívida pública hoje está 7 trilhões 617 bilhões. Dívida pública porque é você que irá pagar. E essa dívida é impagável. Então vamos inventar impostos, vamos inventar qualquer outra maneira de assaltar o povo e fazer com que eles possam serem contribuintes de forma forçada até chegar a um valor que o Estado possa manter-se às suas obrigações. O Estado ele tinha que enxugar o máximo possível sua máquina. E fazendo isso, seria muito melhor com a diminuição e haver investimento nas áreas apropriadas, áreas essenciais para a população, e seria muito melhor, porque ele iria arrecadar mais impostos e as formas que poderia organizar a melhor maneira possível para que possam ter segurança e educação ficaria nas áreas em que essas pessoas se encontram, desde saúde, segurança e educação, ficaria nos municípios, nos estados, que os estados eles não poderiam ser responsáveis de forma nenhuma, mas ele levaria o desenvolvimento dessas pequenas áreas a fazerem com que houvesse benefícios e explorasse o máximo possível a terra e que essa pudesse dar alta sustentabilidade a essas pequenas aldeias, esses pequenos lugares, como se tinha antigamente. Fazia suas feiras, vendia seus artesanatos. E o Estado ia arrecadar muito mais, porque ia ter impostos de todos para pagar. E seria um imposto muito menos doloroso, mas mais lucrativo. E haveria condições de socorrer caso viesse precisar. Mas que os estados fossem completamente diferenciados entre si, que fosse completamente dependente. E que os recursos do Estado fossem de fato para empregar no Estado. Tivesse a livre iniciativa de trazer investimentos do exterior, de empresas que pudessem fazer ou implantar sua forma industrial naquele estado. Aí teríamos uma disputa muito grande para levar o desenvolvimento para cada área em que estivesse precisando. Assim, o governo federal teria recursos de impostos e aplicaria simplesmente nas áreas essenciais, como a segurança nacional,
seria investimentos na tecnologia, seria investimento na área em fabricação de chips, satélite, carros, aviões. Aí nós estamos falando sobre soberania. Teriam estados dependentes, prefeituras dependentes, e que cada um produzisse e que cada um pagasse seu devido imposto para que possa esse simplesmente centralizar para investir em áreas essenciais como segurança nacional. Aí nós teríamos uma soberania. Mas no caso em que nós estamos vendo hoje, onde o Estado central é criminoso, ele faz as suas dívidas, gasta de forma desnecessária, gastos exorbitantes, não tem retorno nos seus gastos, suas visitas sem produtividade, sem retorno à nação, porque o dinheiro que está sendo gasto é do contribuinte, é de todos, não tem Estado A, B, C, é de todos, tanto pessoas do Nordeste paga, como pessoas do Rio Grande paga, como do Paraná paga, de São Paulo paga. Então, é preciso que tenha políticos de verdade que possam lutar para que os estados possam ser federativos e sair de vez. Diminuiria muito a corrupção, diminuiria muito a ação do governo sobre essas estatais, que poderia isso simplesmente ser pulverizada entre todos, em que se encontram nos estados independentes, onde poderia ganhar mais dinheiro e poderia gastar nos seus estados e assim ter produção. É preciso ter pessoas inteligentes para pôr em prática. Tirar o Estado hoje das garras desses corruptos que se encontram, é preciso fazermos uma reforma na estrutura da República, a ponto da República deixar de existir e sermos simplesmente um Estado democrático. Aí a democracia teria força suficiente, porque não haveria desculpas para o governo central agir sobre democracia, maltratando ou tirando pessoas que se contrapõem a atos irregulares desse governo. Então é preciso fazer isso. É preciso que o Estado saia de uma vez por toda dessas mãos criminosas, dessas mãos leves que hoje se encontram no poder, e que possa essa riqueza ser distribuída entre os estados, entre os municípios. Cada município, cada eleitor, ele possa de maneira eleger os seus, e que dentro da sua própria atuação eles possam fazer com que possam ser anulados aqueles péssimos administradores e possam ser responsabilizados pela justiça local, pela justiça e pela ordem pública local, devolver tudo que roubou. Assim, nas pequenas cidades, nos municípios, que deixariam de ser município, seriam pequenas cidades, assim como nas grandes cidades, assim como o Estado. Todos seriam dependentes e que não houvesse de forma nenhuma benefícios e nem que o poder central ou o governo central pudesse de forma nenhuma usar as esferas para que possa beneficiar a si ou aos seus. As pessoas têm que saber que os deputados, senadores, que possam sair desses locais, eles vão ser representantes do Estado, que alcança e que recebe impostos dessas pequenas cidades. Então pode sair de todos os lugares. Esses deputados seriam completamente independentes, porque não tem vínculo com leis ou com uma lei federal que alcance ou que possa serem organizados. Não é possível fazer uma organização, a não ser sobre o poder central, que é o governo federal. E estariam mais disponíveis para tratar do comportamento, verbas, investimentos, empresas e outras formas de saúde, aplicar bem o dinheiro da saúde, aplicar bem o dinheiro da segurança. Fora isso, o que nós estamos vivendo no Brasil
é justamente um povo neutro, um povo que está cansado de ser assaltado por quadrilhas políticas que se instalam e de forma que não se pede permissão, não é dada permissão, simplesmente são eleitos, viram as costas para o eleitor, que não tem muito valor, porque o Estado, estando nas mãos da oligarquia política, é evidente que o Estado não tem a menor condição, ou seus representantes, porque passa a ser representante também dessa oligarquia, e que por mais que falem, por mais que defendam, tornam-se alvos de pequenos grupos ou de grupos. É o que nós estamos vendo hoje, por exemplo, no Congresso. As pessoas falam sobre centrão, extrema-direita, extrema-esquerda, e se fala de direita, se fala de esquerda. Essas coisas deixam de existir para terem deputados também livres, que irão defender, sim, as suas regiões, apesar de ser o Estado. E outros poderiam ter vaga defesa do Estado para que possam defender os tributos e a ação desses tributos no Estado. E o governo federal só possam atuar caso de grande comoção e não a todo instante por achar desacreditado ou que possam estar aborrecidos pela ação. Ah, não, caça o deputado federal de tal parte, caça o deputado, tira o governador. Isso, quem tinha que fazer num Estado livre, seria justamente o próprio Estado. O Estado teria as condições necessárias para fazer toda essa formulação correta, formular, tirar, mudar e responsabilizar o criminoso. Se permanecer, o Estado que quebre, o governo e outros estados não têm obrigação de assumir dívidas do responsável ou do irresponsável que administrou e que foi eleito pelo aquele povo local. Então, o povo local não precisa recorrer a quem quer que seja para que possa resolver os seus problemas internos. Assim, o Brasil seria um outro Brasil, teríamos um Estado livre, teríamos uma democracia pura, verdadeira e poderosa, onde todos, com certeza, estariam gozando da liberdade de se expressar e de escolha dos seus governantes. Fora isso, nós não vamos ter de forma nenhuma democracia. Nós vamos ter organizações criminosas que vão perpetuar-se no poder até que possamos encontrar pessoas que estejam dispostas a fazer essas mudanças. Essa mudança poderia levar muito tempo, como poderia levar pouco, desde que o bom caráter se apoderasse dessas pessoas que se encontram hoje no Congresso Nacional. Isso é um ponto de vista para uma liberdade, uma democracia forte e poderosa. Aí sim, seríamos representantes e teríamos sim soberania, porque passaríamos a disputar um mercado bilionário, trilionário, trazendo toda essa riqueza para ser distribuída de uma forma lógica, inteligente e trabalhando para que todos possam ganhar e não com promessas de esmola de pessoas que não fazem a menor questão de participar de um pleito ou de uma vida livre, porque recebe uma migalha de quem está apropriado a roubar e tirar de todos que trabalham para o benefício próprio. Isso não é Brasil, isso não é nação, isso não é soberania, isso é falta de vergonha na cara, falta de respeito com o povo que forma uma nação. Um abraço a todos, até mais.